uma notificação do sistema apareceu diante do protagonista, dizendo que ele havia sido detectado como jogador, transgredindo o limite e tornando-se um monge fundador. Houve também um sinal de início, tentativa de despertar poderes espirituais. E então, o sistema descobriu-se que a missão do Deus da Guerra foi concluída. A missão foi considerada concluída, determinado como classe S. Depois disso, começou a extração das recompensas espirituais. Lincoln olhou para o vaso mágico com preocupação e perguntou se Xing Shan estava bem. Hinton garantiu que tudo estava sob controle e sua alma havia retornado, e tudo terminou bem. Neste momento, Chalu, quem estava sentado numa cadeira, disse que tudo dependia apenas da sorte dele. Depois disso, ele perguntou se conseguiria despertar superpoderes ao estabelecer os fundamentos. Hinton fixou o olhar em frente a ele e disse que o mais importante era o bem-estar de todos, que ele estivesse bem e que poderes sobrenaturais não eram tão importantes. Neste momento, havia inscrições nas janelas do sistema que continha informações que a extração de poderes sobrenaturais. A tarefa foi concluída e, desde então, o trabalho concluído pelo proprietário era equivalente à classe .S, o maior número de poderes. Em um indicador quantitativo, 4 foram gerados. E a janela do sistema se voltou para Tin Shan como dono e pediu que ele escolhesse uma das 4 poderes sobrenaturais para despertar. Depois disso, vieram 4 símbolos de poderes sobrenaturais diante do rosto de Tin Shan, com uma expressão pensativa no rosto. Olhando para, ele decidiu comparar, primeiro, os 4 poderes. A imagem de um punho cerrado era uma arte marcial, chamado de voltar às origens ou de punho vazio. Este poder sobrenatural, ao lutar com os punhos, causa o poder de voltar às origens, que se espalhará por tudo, no raio de 3 metros. E, ao acertar o inimigo, será capaz de causar dano médio nele. Olhando para isso, o protagonista pensou que, para um artesão marcial, esta é uma boa habilidade, mas ele é mestre em espadachim. E para ele, este poder é inútil. Outro poder sobrenatural, com um símbolo em forma de relógio. Chamava-se a técnica o eleito do céu, ou conversão temporária, cuja propriedade era essa. No aniversário de 22 anos do jogador, às 8 da noite, ele poderá usar as habilidades mencionadas para que todo mundo possa ouvir seu discurso. Com uma expressão entediada no rosto. Vendo essa habilidade, King Shan perguntou: é este um estilo sério do escolhido do céu? Técnica. Depois disso, ele decidiu mudar de foco para outras habilidades, e seu olhar pousou na habilidade da técnica, chamado o escolhido do céu, ou transformação em mulher. A propriedade desta habilidade era que, ao usá-la, o jogador poderia se transformar em mulher, e o nível de beleza subiria 1000%.
e a força aumentaria para 115%. Em um furioso espanto, Sheshan perguntou: "O que é isso?" Então, o protagonista começou a indagar, indignado, quem gostaria de se transformar em mulher, com expressão frustrada. O protagonista colocou a mão na testa e perguntou: "Existe realmente nenhum poder sobrenatural útil?" Ele esperava que o último poder fosse normal. Então, ele pressionou o dedo no símbolo dessa técnica. De repente, energia elétrica começou a se espalhar em diversas direções. O protagonista, surpreso, perguntou a si mesmo: "O que é isso?" Do local onde o dedo dele tocou. O símbolo da técnica energia começou a subir acima da cabeça de King Shan. Depois disso, a inscrição "A destruição do mal" apareceu na janela do sistema. O protagonista gritou surpreso que isto é a destruição do mal com os olhos abertos. Ele gritou que era o poder especial do trovão, que pertencia a um dos 5 elementos. E era o sonho de muitos. Ele também compreendeu que, além de sua letalidade natural contra demônios, trovão e relâmpago também possuía diversos poderes incríveis e efeitos mágicos. Ele lembrou que em sua vida passada, um homem que cultivava o sistema de trovões capturou um navio de guerra e levou consigo uma garota loira e um cachorro. Então, ele foi para o espaço porque queria se esconder de todos. A crise do fim do mundo. De sua vida passada, Xinshan. Lembra que o ecossistema no navio permitiu a geração de eletricidade. Isso duraria 50 anos. E quando os tempos mais difíceis e sombrios chegaram à Terra, este homem enviou um vídeo à Terra usando sinais especiais. Nele, ele mostrou o quanto era bom e maravilhoso foi para ele viver sob o sol. No entanto, o protagonista sabia que no 7º ano, um monstro espacial apareceu, que destruiu sua nave e todos a bordo. E quando essa notícia chegou à Terra, as pessoas que viveram até o 8º ano do fim do mundo estavam muito felizes. Abaixando a cabeça, King Shan disse que isto é o mais negativo, história de usar o sistema de trovão. Mas isso também mostra quantas funcionalidades úteis existem. Neste sistema, com uma expressão confiante, olhando para frente, Qin Shan gritou que escolhe a destruição do mal. Logo depois, uma mensagem surgiu na janela do sistema, informando que o jogador escolheu a habilidade de destruir o mal. Era um poder sobrenatural para a promoção. E a recompensa sob a forma de poder sobrenatural. Ao completar a missão do Deus da Guerra, a tarefa está concluída. Então a janela do sistema notificou o protagonista que, em 10 segundos, ele precisará fazer uma escolha final. Com uma expressão confusa, ele olhava para a frente. King Shan percebeu que ele já havia despertado esse poder sobrenatural. Depois disso, ele perguntou: por que precisa escolher outra coisa?
O protagonista começou a subir no ar, ao redor de muitos raios, e disse que era um mundo de contos de fadas. Uma voz sinistra se voltou para o trovão e disse que a escuridão estava lá fora e o sol estava dentro, e a emoção era trovão, que tinha som, mas sem substância. Então, a voz se voltou para o Senhor do Relâmpago e disse: a escuridão estava fora, o sol dentro. A voz pediu que o relâmpago fosse despejado, que tinha luz, mas não som. Então, a voz esclareceu que o dono do trovão e o relâmpago tinha dualidade de vida e morte. E só o trovão matava, nada mais. Enquanto a eletricidade era gerada, e apenas um dos dois precisava ser descartado. Com uma expressão tensa no rosto, olhando adiante, Shan entendeu que os sinos do trovão foram verdadeiramente incríveis. Em sua vida passada, jogadores com o poder espiritual do trovão e relâmpago escolheu a técnica de matar. Depois disso, o protagonista sugeriu: isso era porque não havia técnica mais forte neste mundo. Então, no entanto, o protagonista começou a refletir sobre ser ele mesmo. Afinal, um mestre com uma espada. E isso foi o suficiente para ele matar. Porque havia muitas técnicas com o mesmo efeito. Isso poderia afetar os limites da cultivação. Além disso, King Shan compreendeu que com sua espada ele não temia nenhum monge do poder espiritual do trovão. Olhando à frente, Shishan disse que, embora em suas vidas passadas, ele não conheceu ninguém que usasse o poder da vida. Ele estava disposto a correr esse risco. Depois disso, ele declarou com confiança que escolheu o poder da vida do trovão e relâmpago. O espaço acima da sua cabeça começou a brilhar, e essas faíscas se aproximaram do rosto sério de Jin. De repente, um demônio brilhante com a boca aberta apareceu. Uma boca aberta apareceu acima de sua cabeça. O protagonista fechou os olhos, e o raio começou a ser absorvido por seu corpo. Pouco depois desses eventos, uma notificação apareceu na janela do sistema que o poder sobrenatural do trovão e o raio foi despertado. E na natureza deste poder sobrenatural, há o poder de destruir o mal. Devido a isso, os jogadores causaram dano a espíritos malignos. Aumentou em 30%. Então a janela do sistema notificou o Chitin na primeira fase do poder sobrenatural. O chamado perda de controle foi ativado. Depois disso, o botão explicou que a propriedade perda de controle, o controle depois de seu poder sobrenatural de trovão, e o raio atinge o inimigo. O inimigo perde brevemente o controle de seu corpo. E este tempo é igual a um segundo. Olhando para as mãos cintilantes, Jin Shan gritou que esta é a habilidade da perda de controle. E com essa habilidade, o mestre de espadachinaria se tornará 2 vezes mais forte. Os personagens principais disseram: ele tem apenas 1 segundo. Mas mesmo assim, seria suficiente para ele matar o monstro.
ele agarrou o novo poder na mão, pensando que, com o fortalecimento deste poder sobrenatural, habilidades mais poderosas apareceriam nas segundas e terceiras etapas. E ele tomou a decisão certa. Então, o protagonista colocou a espada à frente e apontou-a para o chão, gritando: Espada da terra. Muitas faíscas brilhantes começaram a voar em várias direções. O raio começou a se espalhar do vaso mágico, causando uma voz surpresa a perguntar: de onde vieram o trovão e a luz? Então a voz percebeu que agora Shan não precisou de um raio. Com um largo sorriso, Shalu gritou que era uma raridade real. E pela primeira vez, ele atravessou a grande fronteira. E já havia obtido o poder espiritual do trovão e relâmpagos. Então, a nave começou a brilhar intensamente, espalhando cada vez mais relâmpagos em diversas direções. Com expressão assustada, Shalu abraçou Linxiu. Neste momento, Tian se colocou em frente a eles, estendendo as asas, ordenando cautela. Yin Chen criou uma barreira protetora. No último momento, então, uma explosão de energia elétrica intensa aconteceu nas nuvens de fumaça, vapor e poeira. Uma figura cercada por raios apareceu. Era Qin Shang, quem estava flutuando no ar, com uma expressão calma. Nesse momento, ouviu-se um riso alto no acampamento. E a garota no morro gritou que essas eram técnicas de vida. Depois, ela gritou novamente que eram técnicas de vida. Depois disso, Dalin olhou em frente e disse que valia a pena. E que este santo, finalmente, não errou. Sobre uma pessoa, um riso alto foi ouvido em Shenyang, com uma expressão tensa no rosto. Olhou para Dalin e virou-se para Baiyang, quem estava ao lado dele, e disse que estava bem. O jovem perguntou se algo o incomodava. Baiyang olhou para a frente com uma expressão séria e disse que não se pode deixar de ter medo e que ele temia que fosse um santo. Demônio O jovem perguntou se deveriam protegê-la. Shenwan respondeu-lhe afirmativamente. E então disseram que o fariam pouco depois. Baiyang apertou as palmas em frente ao peito. E eles estenderam 2 dedos em frente a si. Eles começaram a concentrar energia mágica e direcioná-lo para Dalin. Dalin, confusa, perguntou a si mesma. O que eles estão fazendo? Nesse momento, Sheshan estava na banheira de madeira, enquanto Shalou despejava um líquido verde brilhante dentro. O protagonista perguntou por que precisava do banho medicinal. Então, Tian explicou a ele. Ele acabara de fazer uma grande descoberta. Agora, ele precisava fortalecer seu nível. Shalou explicou que era um banho medicinal, com os materiais do irmão mais velho e sua força. E foi muito bom para restaurar o corpo. Inchou, caminhando na direção oposta.
mandou que ele tomasse um banho. Depois disso, ela disse que esperariam por ele lá fora. Neste momento, o protagonista ficou sozinho na banheira, de onde emanava um vapor grosso. Ele tinha uma expressão exausta e pensou que o tempo fluía caoticamente. E isso estava realmente relacionado à dimensão dos dois mundos. Depois disso, o protagonista sugeriu que talvez isto foi um truque daquele gigante. Ele lembrou dos eventos com aquele gigante e, apoiando-se na banheira, começou a se perguntar: que tipo de criatura pode prender uma pessoa em um lugar específico, espaço, e interferir com o fluxo do tempo? O personagem principal raciocina que uma criatura com tal poder terrível ficou pregado em uma coluna de bronze e era impossível sequer movê-lo. Depois disso, o personagem principal começou a questionar-se: quem faria isso com ele? O personagem principal pensou que ele gastou muito esforço e energia para influenciar seu espírito, o que significa que ele definitivamente precisa de ajuda externa para fazer algo. Então, o personagem principal começou a raciocinar sobre as últimas palavras do gigante. Quando ele disse os 5 elementos desses dois mundos são necessários. O personagem principal pensou que as últimas palavras dele eram uma forma de lidar com demônios. Infelizmente, aquele gigante não teve tempo de terminar. Depois disso, o personagem principal deixou seu corpo inteiramente mergulhado na substância curativa. Enquanto se perguntava sobre os 5 elementos dos dois mundos, ele estava interessado no que isso significava. No entanto, ao mesmo tempo, Sean entendeu que, com o tempo, algo deu errado e as mudanças drásticas. No mundo real, isso afetou seriamente o fluxo de tempo em ambos os mundos. O protagonista temia que, dessa vez, ele teria que ficar na prática mundo por muito tempo. Ao levantar-se, a janela do sistema informou que o jogador avançou com sucesso na construção das bases. E o limite superior de poder espiritual já havia sido eliminado. Depois disso, a janela do sistema informou que o poder espiritual era de 640 pontos. E a cultivação do jogador melhorou muito, de acordo com as memórias do jogador. E foram fornecidas as seguintes técnicas de esgrima, que capaz de destruir corpo e espírito do jogador. Essas técnicas de esgrima eram a técnica de espada bitei, a técnica da espada flutuante, a técnica da espada dos 4 mares, técnica da espada rápida, técnica secreta da lua. O protagonista fitou o horizonte, franzindo a testa, enquanto a janela informou que havia apenas 20 técnicas de esgrima. E um segredo, dado que o jogador tinha uma profunda compreensão de todos os fundamentos de esgrima. O poder espiritual, custos para despertar as antigas técnicas de esgrima reduziram-se ao mínimo. Ao sair do banho, Xinshan decidiu despertar tudo. A janela do sistema informou que, para despertar técnicas de esgrima,
ele precisava gastar 5 pontos de poder espiritual. E para despertar técnicas de esgrima secretas, ele precisava gastar 10 pontos de poder espiritual. Enquanto o líquido fervente ferveria na superfície, a janela do informou-lhe que o despertar de todas as técnicas estava completo. E os pontos de poder espiritual restantes eram 530. Ao se levantar, Sheshan disse que era ótimo. E suas habilidades de esgrima finalmente voltaram. Então ele ficou completamente cercado por vapor verde e disse que quase não restava tempo. E era hora de ele sair do banho. Pouco depois desses eventos, Shalou, segurando uma espada, treinado batendo no ar à sua frente. Enkiou exclamou admirado, direcionando-se a ele e dizendo-lhe que ele era incrivelmente legal. Ao ver isso, o personagem principal percebeu que descobriu-se que Shalou é membro da comunidade de espadas. E disse que costumava gostar de carregar uma espada. Mas no último teste, ele encontrou Nien Yushan e subiu até ela, pegando-a pelo pulso. Na mente dele, memórias surgiram de Shaolou, com lágrimas nos olhos. Gritou dolorosamente que estava errado. Depois disso, ele implorou a Nin Yushan para não bater e prometeu nunca mais praticar esgrima. Neste momento, Nin Yushan, com uma expressão ameaçadora, bateu nele com um punho, sorrindo. King Shan achou que isso era Ele conheceu o caráter de Nuan Chan e então perguntou: "O mestre não o salvou?" Eng Tian respondeu que o mestre deu a Nin Yushan muitos elixires raros e também agradeceu. Então o protagonista percebeu que o mestre estava no estilo dele. Com um sorriso no rosto, Shao sugeriu que King Shan dê-lhe um conselho hoje. Isso o ajudaria a fortalecer sua posição. No reino, o protagonista agradeceu-lhe. Então, pediu desculpas e perguntou em que reino ele estava. Ele respondeu que ele e Menil e eu estávamos no mesmo grupo. O Yatan estava no Yanin, reino da grande perfeição, e agora no meio. Etapa de fundação. Irritado, Shalou gritou que nem Yushang era incrivelmente talentoso. E ele era apenas uma pessoa comum. Tien retrucou sarcasticamente, ordinário. Então, Eng Tian começou a falar sobre como ele só medita, vai dormir e treina com a espada por 15 minutos. E começa a reclamar de estar cansado. Então, Tien continuou dizendo que treinou por meio-dia e vai imediatamente comer. Depois de tudo isso, ele merece ser chamado de monge. Ainda irritado, Shao começou a inventar desculpas, dizendo que havia alcançado os 6 caminhos. Depois disso, ele pediu a Shuhan que não o ouvisse e ofereceu-lhe 2 técnicas para aprender. O protagonista concordou com ele. E então, com um sorriso astuto no rosto, agarrando uma espada cintilante à frente dele, pediu a Shalu
para ensiná-lo. Shao advertiu para não desistir em hipótese alguma e explicou que, caso contrário, perderia. Imediatamente depois disso, eles começaram a se olhar fixamente, com expressões sérias nos rostos. Lício virou-se para Yin-chan e perguntou-lhe por que não haviam feito nada ainda. Neste momento, Shan e Shalou ficaram imóveis, de frente um para o outro. Xian explicou a ela que estavam fingindo. Então, ele disse que o nível mais comum das pessoas é quanto mais eles fingem. Shaolou virou-se para Shizan e explicou-lhe que era o Júnior. Então, ele deveria atacar primeiro com uma expressão séria no rosto. Jian Shan olhou adiante e pensou que isso era apenas uma discussão de diferentes escolas e ele não precisava ser tão sério. Então, ele gritou que começaria. Um momento depois, ele saltou para o ar, deixando faíscas ao seu passar. Ele se aproximou instantaneamente de Shaolou, preparando-se para golpear com a espada. Shaolou arregalou os olhos de surpresa. Então, com um grande sorriso no rosto, ele gritou que era ótimo. As lâminas de suas espadas se tocaram em um golpe. Então, o protagonista, com expressão sombria, com um golpe, ele voou uma enorme distância no ar. Ao mesmo tempo, Shaolou gritou alto, enquanto era lançado alto no céu. Lício viu o voo de Shaolou e gritou que ele voou tão alto e tão longe. O protagonista perguntou confuso. Ele não consegue usar o poder? Tian disse que, à medida que seu nível aumenta, o poder da espada será desbloqueado gradualmente. Agora, ele pode usar o poder de ataque de 6.000 Jin. Veni Tien notou que Zhao também tomou remédio. E era muito habilidoso com espadas. Pareceu-lhe que hoje era a 5ª vez. Ele ergueu a espada desde que começou a praticar. Jin Shan, surpreso, olhou para frente e perguntou: isso também é um nível de estabelecer a base? Então ele disse que Shaolou também cultivava bem, além de aprender as 6 artes. Tian pediu que ele o ignorasse. Depois disso, ele comentou que, eventualmente, ele precisaria aprender a interação com a espiritualidade e a espada da terra. E ele deveria permitir que a espada penetrasse seus pensamentos, além de sentimentos e humor. O protagonista concordou. Depois disso, ele olhou para a espada e começou que muitas de suas técnicas de esgrima já haviam sido despertados. Agora, toda vez que ele empunhava a espada, suas lembranças de Uacelo também despertariam. Ele percebeu que as memórias estavam voltando mais rápido. E mais rápido, então o protagonista segurou a espada em frente a si e começou a pensar que em sua vida passada ele treinou loucamente por 7 anos. No final, ele só tinha uma técnica de esgrima restante. O protagonista percebeu que quando lutou nas linhas de frente, ele teve sorte o suficiente ver as técnicas de luta do grande mestre. E quaisquer
técnicas, o demônio usado contra o grande mestre. Todas elas foram refletidas por uma única técnica. Nesse instante, Xishan percebeu que os movimentos da espada podiam ser falsos, e todas as técnicas secretas foram apenas mudanças de movimentos. E a dinâmica do poder, ele concluiu que ele havia compreendido sua real intenção de construindo uma espada. E a partir daquele momento, ele tentou compreender a arte da espada, passo a passo. Agora, Xinxian, com os olhos fechados, começou a desferir golpes aguçados com a espada no ar. Diante dele, Inten viu isso e disse que esgrima é uma arte. E Xinxian está progredindo a uma velocidade incrível. E isso lembra um pouco o talento de Shalou. Ao cultivar as 6 artes, então ele sente que realmente é um espadachim natural. Pouco depois disso, a espada foi plantada no chão. Era Shaolu com uma expressão furiosa. Gritou que simplesmente não estava pronto naquele momento. Depois disso, ele sugeriu que tentassem novamente, mas desta vez ele atacaria primeiro. Todos ao redor de Shaolu olharam para ele com confusão. Depois disso, Shaolu gritou alto e agressivamente. Rápido, ataca o personagem principal. Ao se aproximar, ele propôs que ele começasse com uma expressão furiosa. O personagem principal olhou atentamente para o oponente. Ele estendeu a espada em frente a si, e por causa do choque de suas espadas. A espada superficial foi arremessada para o lado, a longa distância. Ao recuar vários metros, a espada atravessou a laje de concreto. Abaixando a cabeça, Xinxian virou-se para Shaolu e disse que cedeu a ele. Nesse momento, Xizan recolheu a espada. Shaolu, confuso, ficou em frente a ele e riu nervosamente. Então, Shaolu expirou fundo. Intien perguntou a ele por que estava rindo. Com um sorriso no rosto, olhando adiante. Shol disse ser o líder de sua tribo e não gostava de treinar, e Xiu ainda era jovem. Mas Tingxan aprendeu a manejar a espada. Pelo menos alguém apareceu quem manteria a face do clã. Depois disso, Intien perguntou a ele. Nesse caso, por que ele estava suspirando de novo? Com uma expressão séria no rosto. Olhando adiante, Shaolu virou-se para Intian e disse que não sabia onde havia deixado o livro. Ele havia lhe dado antes. Depois disso, Shaolu perguntou se ele poderia lhe dar outro. Tian perguntou novamente, surpreso. Depois disso, ele perguntou o que ele faria. Com expressão confiante no rosto. Olhando adiante, Shaolu gritou que iria treinar. Tian pediu que ele pegasse o tubo de jade. Depois disso, ela o alertou para não perdê-lo. Então, o Tian perguntou por que ele quis praticar de repente. Voltando na direção oposta. Shaolu disse o fato de ter perdido para Tian Shan não é relevante.
porque sua cultivo apenas um pouco mais alto que o dele. Então, pegou a espada perdida na mão